em família. Irmão de Michele Bolsonaro na mira das investigações no caso das joias desviadas. Depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal deixa bolsonaristas à beira de um ataque de nervos. Veja com Guga Noblar. Ministro Zanin na Berlinda. A votação do marco temporal no STF na análise de Fábio de Sá e Silva. As fazendas não declaradas de Arthur Lira. Os detalhes com Heloísa Vilela. Um país que garanta o bem-estar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. As mulheres, o meio ambiente, a igualdade racial e os povos indígenas e também as pessoas de terceira idade que não está colocada aqui. Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Agora, gente, colocar essa abertura da vaquinha me quebra logo de cara, hein? Vou contar pra vocês. Eu tava um pouco distraído aqui. Boa noite. A vaquinha mugiu, a vaquinha do Arthur Lira mugiu. Acordei. Então, agora vamos embora. Depois do sabiá do Chico Sá fazendo bububu, agora a gente tem a vaquinha fazendo mu. Boa noite, Chico. Boa noite. Esperamos que o país não vá pro brejo, porque a vaca vai pro brejo. A fazendinha do Arthur Lira tá mais do que interessante hoje. Pois é, esse é um dos assuntos que a gente vai trazer hoje, Chico, está no nosso programa. Também, só para atualizar quem está nos acompanhando logo de cara, o Supremo Tribunal Federal está votando agora, neste momento, o julgamento do marco temporal, aquele sobre as terras indígenas. Agora a gente teve o voto do ministro André Mendonça. Como que está o placar? Vou trazer essa atualização agora. A favor da tese do marco temporal, André Mendonça e Nunes Marques. Contra o marco temporal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. A gente vai discutir, a gente vai ter entrevista, falar disso longamente ao longo do programa, mas só para relembrar, é aquela tese que prevê que os povos indígenas têm, para poder reivindicar as terras onde eles estão morando, né? Eles têm que ocupar essas terras antes da promulgação da Constituição de 88, o que é completamente arbitrário. Né? Totalmente. Como se agora os indígenas inventaram que são dono das terras. Sempre foram e sempre serão. Sempre foram dono de tudo aqui. E sempre serão, não tem essa. Não, nunca foram donos, né? Porque antes dos portugueses chegarem aqui, não tinha esse sentido de propriedade, de dono. Sim. Era uma coisa natural. Né? E já tinha, Chico, quase 5 milhões deles aqui. Então não veio com esse papinho de inventar dono depois que não cola. Agora, o mais maluco é que a gente está na expectativa que que o Zanin, que poderia ser um voto mais do que certo e líquido, esse voto virou um suspense medonho. Isso é que é um absurdo. Né? A gente está contando com esse suspense a essa altura. Alguém tem que apresentar o Brasil para o Zanin. Tem. Dá uma voltinha com ele, né, Chico? Pegar, ministro, você não conhece o país direito, vem aqui. Para não desarrumar o cabelo. Vamos aqui no Pará, vamos aqui subir um pouco para Manaus, interior, ele sabe onde mora. Lamentável, Xará. Olha só, ainda devem votar o Cristiano Zanin, como a gente falou, o Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber, que quer adiantar o voto antes de se aposentar, né? Então, vamos continuar acompanhando essa história toda. Deixa eu dar boa noite também para as cidades que estão em destaque aqui hoje, que nos acompanham: Chapada Diamantina, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Portugal, Recife, Belo Horizonte, Ribeirão Pires, Teutônia, Rio Grande do Sul, Campina Grande e Bonito. Gente, Bonito, que saudade de Bonito. Esse Bonito aí é o do Centro-Oeste, tem em Pernambuco também. É verdade, bem lembrado. Vamos dar para os dois, né? Boa noite. Eu pensei na de Mato Grosso do Sul, porque eu já fui, aí tem uma relação afetiva. Isso aí é turístico, bonito e tal. Mas o Bonito de lá de Pernambuco também é lindo. Também é bonito. Também é lindo. Bonito é sempre bonito, né? E viva meu amigo Juca lá de Bonito. Juca lá da
da Igarapé, Juca que é o cara, maior anfitrião de Bonito, que recebe a gente, mostra as coisas, as belezas. Boa. Recebeu lá até o Harrison Ford, quando o Harrison Ford era Indiana Jones. Pô, no grande momento, hein? É assim, os brasileiros vão lá para os Estados Unidos, lá para a terra do Pateta, a terra que o Bolsonaro gosta. Pagar pau em Miami, né? Para dar dinheiro para os americanos para ver a Disney. A Disney é muito legal e tal, mas é tudo de plástico e isopor, né? Quando você chega em Bonito, é tudo bonito de verdade. Exatamente. E quem que está de aniversário, Chico Pinheiro? Olha, vamos festejar o arraial, antigo arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. O arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras foi fundado em 1716 pelos portugueses que estabeleceram ali, né? Depois passou a ser chamada de Contagem das Abóboras. Era um posto de fiscalização para taxar produtos, quantas cabeças de gado passavam ali, produtos agrícolas, era tudo na Contagem das Abóboras. Depois virou só Contagem. A origem é essa. A Contagem desde 1911, dia 30 de agosto de 1911. Portanto, 112 anos de Contagem, terceira maior população do estado de Minas Gerais, ali, juntinho, grudadinho com Belzonte, entendeu? Colado. Com Belzonte ali. Gostoso demais. Região metropolitana de Belzonte. Nosso abraço para o pessoal de Contagem. Quem nasce em Contagem é? Contagioso. Eu pensei nisso, né? Mas contagense, Contagense. Terra de um cara que não é, digamos assim, dos mais célebres no bom sentido, mas Newton Cardoso. Não, mas não é de lá, não. Não? Não, ele é baiano, lá de Brumado, na Bahia. Ele mandou lá durante ele virou prefeito de Contagem. O Newton. Porcão fez um estrago lá. Me lembra muito o Newton. Uma coisa horrorosa, né? Muito bem. Vamos começar para valer agora o ICL Notícias segunda edição, mas antes, deixa eu pedir para você não esquecer de dar um joinha para a gente, de ativar o sininho no nosso programa, para você sempre ficar bem informado e também para você participar. Reforço sempre, tem que mandar aquele vídeo com o celular deitado na horizontal para o nosso zap, que é o 11 98899 2893. Mas agora a gente vai falar de quem, de novo, Chico Pinheiro? A gente vai falar do seguinte, eu já tinha alertado isso aqui. Nós estamos há pouco mais de um ano de eleições municipais. Como nós sabemos, o Brasil tem 5.500, não sei quantos municípios, não é? E o Centrão está sempre de olho nestas populações, na grana que corre por aí, e precisa estar fortalecido nas eleições municipais, porque esses municípios também são base política dos deputados, inclusive do próprio Centrão. Então precisa ter dinheiro para mexer e essa capilaridade. Quem dá essa capilaridade? A Caixa Econômica Federal, que eu fui ver aqui, ó, tem 54 mil pontos de atendimento. Meu Deus. Tem 4.300 agências. Quer dizer, está praticamente em todos os municípios do Brasil. E movimentando uma grana fenomenal. Né? Faturamento de 2017, que é o último que eu vi aqui, é de 18 bilhões de reais de faturamento em 2017. E ligado a programas mais importantes possíveis, que é saneamento, casa popular, ou seja, é o filé. Saneamento depende da Caixa. Vem para a Caixa, né? Saneamento, programa habitacional, né? A Minha Casa Minha Vida passa pela Caixa, né? Aposentadorias passa pela Caixa. Fundo de garantia passa pela Caixa. Quer dizer, passa tudo. Bolsa Família passa pela Caixa. Quem é que quer botar a mão na Caixa? Claro. Ele. Claro. Arthur Lira. Arthur Lira. E agora está apertando, exigindo do governo, do presidente Lula, a Caixa, que é essa chantagem. Ou você me dá a Caixa, ou vocês não governam. E ele está em vias, pasmem, de levar a Caixa com 12 vice-presidentes para ser nomeado por ele há um ano da eleição. Ou seja, chave do cofre e tudo. Olha, eu quero chamar a atenção para quem nos assiste,
quem é ligado a bases dos partidos de esquerda, quem é ligado a movimentos sociais, protestem, aperte, pelo menos para dar argumento ao presidente Lula, para chegar para esse cara aqui e falar assim, ô Lira, estou sofrendo muita pressão, não dá para te entregar a Caixa, não. Por que ele está fazendo chantagem? Está. Está. Em ano pré-eleitoral. E olha aqui, ele quer entregar a Caixa para quem? Para dona Margarete Coelho, que foi deputada do PP, e para não deixar dúvida da ligação, esta senhora, que não é economista, que nunca trabalhou com finanças, é advogada pessoal de Arthur Lira. Aliás, ela assina o processo, a ação que o Lira move contra o ICL, contra a agência pública, contra o Congresso em Foco, acho que a revista Piauí também. Quer dizer, todo mundo que criticou o Lira, ele entrou com a ação. Essa senhora é advogada. É quem assina a parada. Esta senhora está em vias de ser presidente da Caixa. Margarete Coelho, do PP, ex-deputada. Foi vice-governadora do Piauí também. Vice-governadora do Piauí, numa composição feita lá. Né? Esta senhora frequentava as caravanas de Jair Bolsonaro. Olha só, eu fui anotando aqui as histórias dela. Em outubro de 88, a dona Margarete Coelho, cadê? Estavam na caravana, olha ela aí, junto com Michele Bolsonaro, com Damares Alves, com Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. E 18. Em outubro de 2022, do ano passado. Agora. Na campanha de Bolsonaro. Eu achei que era na outra campanha, agora, não, né? Troquei as bolas. Não, agora. Meu Deus do céu. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Aqui a Damares, né? Aqui a Michele. Bom, ela estando na Caixa, inclusive, ela vai trabalhar também com penhores, né? Quem sabe ela pode falar... Ela pode comprar a joias. A Mijoias. Agora eu vi vantagem, viu, Chico? Pelo menos compra a joia dos Bolsonaros todos. Põe no pregão lá das joias. E devolve para a República. As Mijoias, que quando ela falou Mijoias, eu achei que era mictório público, né? Mijoias. Não, mas é um negócio, marca grife de joias de Michele. Então, esta senhora Margarete participou de caravanas na campanha Mulheres com Bolsonaro, com Damares, com Michele, com Celina Leão, fez um grande ato em Teresina, em outubro do ano passado, não tem nem um ano. Não, e não era falando mal do Lula. Não era se escondendo, não, Chico. Ela bota a cara mesmo. Falando a Mulheres com Bolsonaro, pelo bem do Brasil. Então, a deputada federal Margarete Coelho, reunida com mulheres da política, como Michele Bolsonaro, Damares Alves, Silva Waimpi e Celina Leão, em comício para Bolsonaro em 22. Tem uma frase dela aí, tem uma frase que ela falou sobre Bolsonaro. Metia o pau no PT, no Lula, né, e fazia campanha aberta para Bolsonaro. Quer dizer, é esta figura execrável que o Lira quer enfiar goela abaixo para entregar a ela a Caixa Econômica Federal com 12 vice-presidências. Vai ser uma festa nas eleições municipais, hein? Ela tomar conta de algo que é parte do sistema financeiro nacional, a Caixa. Notei mais umas coisas aqui. Essa mulher não entende nada de instituições financeiras, nada. Esse é um dos requisitos básicos para alguém ser presidente de um banco público. Ela é advogada. Não, ia só fazer um comentário. Na outra foto que a gente tinha aquelas mulheres, é sempre bom, né, a gente lembrar, a Márcia Cunha, aqui da nossa equipe, lembrou a deputada federal, a Silvia Waimpi, que é uma indianista e bolsonarista, é uma das parlamentares que foi incluída no inquérito lá dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Sim. Então, é importante, apoiadora de Jair Bolsonaro, também ocupou cargo, Secretaria de Saúde Indígena do governo do ex-presidente. Não, você não está falando, né, Chico, não é, Gabi? Você não está falando assim de, um dia ela passou, porque tinha obrigações em Brasília, passou num gabinete perto ali da Damares, etc. Não, fez campanha com essa gente. Caravana de Bolsonaro. Essa mulher que está botando a mão na Caixa. Não foi algo assim de um protocolo qualquer, um evento público que por acaso estava todo mundo misturado. Não, ela fez campanha para Jair Bolsonaro. E vai tomar o lugar de Rita Serrano, atual presidente da Caixa,
que tem apoio dos funcionário de funcionários, carreira, tem não uma é? história na Caixa. que apresentou há pouco. Só esse programa novo, Desenrola, né? Ela já desenrolou 2 bilhões de reais em dívidas. Mas isso vai passar a mão. E é interessante para o Lira, para o Centrão, que ela não seja um especialista, que ela não seja alguém do ramo do mercado financeiro. Eles metem a mão porque legal, né? ela fica só ali assinando pro forma e libera geral, né? Uma das exigências, Chico, é que a pessoa tenha experiência em gestão de instituição financeira. Ela não tem nenhum. A dona Margarete Coelho, guarde esse nome. Tinha que ter pelo menos 10 anos de experiência no setor público ou privado na área financeira. Ela nunca esteve 10 anos aí. Não é? E ela pode atrapalhar, preste atenção, a apuração de esquemas de corrupção da campanha de Bolsonaro. Por exemplo, apuração sobre compra de votos por Bolsonaro com microcrédito, com aquele consignado do Auxílio Brasil. Não é? Isso ela vai engavetar no primeiro dia, né? Porque é o chefe dela. não tem Quer menor dizer, quase 200 mil funcionários e colaboradores tem a Caixa no Brasil. E esta senhora está em vias de botar a mão na nossa Caixa. Hoje ela tem um cargo na diretoria de administração e Sebrae. Finanças do Sebrae. Do Sebrae, tem nada a ver, né? Que é de apoio às micro e pequenas empresas, né? Pô, já tá bom, fica lá, não vai. Vai movimentar este ano, quem assumir a Caixa até a eleição, 75 bilhões de reais para financiamento habitacional. Se o Arthur Lira já não basta o orçamento secreto que o senhor tinha, depois foi substituído por outros tipos de emenda, não basta isso, a fome não tem limite e não adianta, se o presidente Lula, para atender a fome, ganância do senhor Arthur Lira, lhe entregar a Caixa Federal a um ano da eleição, amanhã ele vem com outra. Porque esse pessoal não tem limite, esse pessoal não tem vergonha de assaltar o país. Banco do Brasil. Mas ele quer tudo. Aí na próxima semana ele vai querer o ministro da Educação, depois ele vai quer pegar o cargo da Nise na saúde, e por aí vai. Não, já tentou a saúde, Já lembra? tentou. Tomou um revertério. Já tentou. Eu espero que quem nos assiste, eu espero que quem nos vê, sabe, espalhem essa notícia, pressionem o governo, pelo menos não para que o próprio Arthur Lira fale assim, bom, aí está difícil mesmo, presidente, não posso... Mas ele está exigindo a Caixa e 12 vice-presidências da Caixa para o governo poder caminhar. É isso que dá quando a gente elege deputados que não têm compromisso com as verdadeiras necessidades do povo brasileiro, mas que só mexem com suas basezinhas eleitorais e seus interesses, e eles passam a mandar no governo que devia ser para todos. Isso faz eternizar o domínio desses políticos nada éticos, nada corretos na vida pública nacional, porque esses caras se fortalecem assim nas eleições municipais, na sua região. Caixa Econômica Federal, 50 mil postos, 4.800 agências no país, vai para a mão desta turma, a turma de Arthur Lira. Pelo amor de Deus. É um crime, né? É um crime. É um crime entregar crime isso. de lesa pátria. Eu quero lembrar quando o Tancredo Neves foi eleito presidente da República, não tomou posse, mas antes disso, ele não anunciava o ministério. Naquela época eu estava trabalhando lá em Belo Horizonte. Ele nomeou um cara de antemão. Falou, o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda vai ser Francisco Dornelles, que era sobrinho dele, era um homem do meio de dinheiro, das finanças, e comentou com alguém, quando você ganha a eleição, a primeira coisa que você faz é pegar o cofre, onde está o dinheiro, pegar alguém que você confia e botar a chave na mão dele, e ele senta em cima do cofre. Quer dizer, nós estamos em vias de entregar, e não estou falando que o presidente Lula tenha menos experiência que Tancredo. Não, Tancredo também fez uma composição terrível para nos livrar da ditadura dos militares. Né?
Inclusive, botou de vice o Sarney, que era da Arena, do partido do governo, e virou presidente. Né? Compôs, mas o cofre ele não entregou. O presidente Lula, pelo amor de Deus, não ceda a esta pressão de Arthur Lira, que quer o banco mais importante do Brasil. E no mínimo, algum critério. Poxa, se você estava em cima do palanque do Bolsonaro, não. Que tem um critério, um Google que seja. Não, primeiro, tem que ser, essa mulher tinha que entender alguma coisa de finanças. Sim. Depois tinha que ter experiência de vida pública. Sim. Né? Experiência que é exigida. Terceiro, não pode ser alguém que era cabo eleitoral de Bolsonaro há menos de um ano. Que botou a cara, fica feio, né? Há 8 meses ela fazia campanha, há 10 meses ela fazia campanha Mulheres com Bolsonaro. Aí fica difícil. A gente já sabe o que vem por aí, né? Pois é. Se vasculhar, vai encontrar ela até pregando golpe, etc. Olha o que eu estou dizendo. Pregando golpe, porque o negócio é o seguinte, joias, golpe, de repente tem também alguma grana que chegou, sei lá, né? Vai ver. É a bronca, estou indignado com isso. Esta pressão não só você, insuportável. não só você, Xará, todos nós. Que o Lula tem indicado o Zanin, tá bom, é uma questão muito pessoal, eu não entro mais nisso, e está feito. Agora, se curvar a pressão, ceder a pressão, a chantagem de Arthur Lira, usando a advogada dele para entregar a caixa e 12 vice-presidências, isso é um absurdo dos absurdos. Não pode. Resista, presidente, que o país estará com o senhor. Vambora. É isso. E vamos continuar observando também, né? Porque o Zanin já está lá, mas e o próximo? Então vamos ficar de olho nisso também, né? E tem que continuar pressionando, tem que cobrar. Olha ele aí, olha quem chegou, Guga Noblar. Boa noite, Guga. Boa noite, Gabi, meus queridos Chicos e essa audiência maravilhosa. Boa noite, querido. Salve. Vamos, Guga. Vambora, né? A gente continua falando também hoje daquele longo depoimento de Mauro Cid, né? Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele que deu um depoimento de 10 horas para a Polícia Federal na sexta e na segunda-feira. E a gente teve informação hoje da Andréa Sadi, nossa colega da Globo News, revelando que Mauro Cid deve apresentar para a Polícia Federal detalhes sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. E aí Cid estaria detalhando, então, a PF, participação no caso das joias sauditas e também no roteiro do golpe. Mas, segundo Andréa Sadi, não há, por hora, um acordo de delação. Então, a gente continua com aquela história de confissão e não delação, né, Chico Sá? Sim. Eu acho que vão encontrar uma forma ali para o Cid não entregar totalmente o capitão e uma negociação mais delicada para não ficar tão feio para ele na relação com o Bolsonaro, mas de entregar de alguma forma. Vamos fazer um bem bolado, né, Guga, para salvar a cabeça dele, livrar o pai, vamos fazer um bem bolex. E falta ouvir, né, o Bolsonaro, a Michele também, nesse amanhã, caso né? das joias. Amanhã. É isso, né, Guga? Amanhã tem esse depoimento de 8 bolsonaristas que estariam metidos nesse rolo das joias leiloadas fora do Brasil. Vão ser depoimentos simultâneos, um deles talvez por videoconferência, que é o do Assef. O restante, sim, depoimento ali, tete a tete, cara a cara. Vamos ver como eles vão se sair. Supostamente será usado, claro, algumas dessas revelações que o Mauro Cid fez. Ninguém sabe exatamente o que ele falou nesse depoimento longo de mais de 10 horas. O que se sabe, desde ontem, inclusive, a gente já está falando disso aqui, é que ele deve ir ou para confissão ou para delação. Tem um clima de rompimento no ar. Segundo a Sadi, não tem delação ainda. Mas a mulher do Mauro Cid, a Gabriela Cid, ela está
pressionando para conseguir o melhor acordo jurídico possível, que de alguma maneira beneficia ela própria, claro que também está metida, e na história da vacina e do golpe, ela no caso, e ao pai dele, o Mauro Lorena Cid, então, que está sim metido na venda das joias fora do Brasil. E aí, para conseguir um benefício, talvez só a confissão não baixa. A confissão pode diminuir a pena do Mauro Cid. Ele coloca o Bolsonaro como o mandante e isso juridicamente já é importante para ele. Mas para conseguir mesmo benefício, tem que ser a delação. Então, por mais que não tenha ainda nenhuma história de que se firmou o pacto pela delação, ainda está no ar isso. O advogado dele parece que está sendo contra e está segurando, o Bittencourt. Ele é que está querendo ir para a linha da confissão, mas se depender da Gabriela Cid, que se delate, se for o caso, que se delete, se for delate, né, se for o caso, e que se proteja, portanto, ela e o pai do Mauro Cid. E tem pressão também partindo dos militares para que o pai dele, de alguma maneira, também ajude a Gabriela Cid nessa de fazer com que o Mauro Cid coloque na mesa o nome daqueles que estão envolvidos, tanto no golpe, no roteiro do golpe, que eles estão chamando, quanto na história do leilão. Os militares também estão em cima e aí estão pressionando via o pai dele. Agora, sabe quem que vai depor também, o CP, quem vai ser ouvido amanhã? O Frederic Wassef. Hoje saiu que a Polícia Federal arrombou a porta do apartamento dele. Quando ele fez as buscas lá do Rolex, do relógio, simplesmente teve que arrombar a porta do apartamento dele. Olha, são umas bombas prontas a explodir, né? Pé na porta. Tem uma bomba pronta para explodir dentro do mundo bolsonariano, né? Uma é o Coronel Cid, resolvendo falar o que tem para dizer. Sim. A outra é o Wassef, que tem 1 terabyte, né? 1 terabyte de memórias, vídeos, fotos. E o Wassef não carece nem de confissão. Quem vai falar por ele é a nuvem, já celular, pegaram os celulares. Pois quem vai falar, o que tem está lá. Essa é outra bomba, são várias bombas. O Queiroz ainda vai aparecer novamente, porque tem coisa aí do Queiroz que não vai ser reabilitado aí nessa cadeia. Pois é, o Globo chegou a dizer que o Wassef estaria disposto a revelar quem foi que ordenou que ele recomprasse o Rolex nos Estados Unidos. Chegou a dizer isso, foi a Bela Megalha, se eu não me engano, que chegou a noticiar isso um dia atrás. E aí depois ficou um papo de que não, de que ele poderia faltar, dizendo que não tinha sido intimado e, portanto, faltar ao depoimento. Agora estão dizendo que ele vai depor via videoconferência. O que dá para perceber é o medo dele de falar. Ele está morrendo de medo. O cara que está reagindo desse jeito, tiveram que arrombar a casa, tiveram que descobrir onde estava o carro dele, via apertando o alarme do carro, que ele não queria dizer onde estava. Então, ele está morrendo de medo. Ele tentou esconder de toda maneira os celulares, não conseguiu, e está tentando de alguma maneira evitar também esse depoimento, mas pelo jeito vai ter que falar ou vai ter que ficar calado, mas via videoconferência. Mas já escolheu ficar no outro ambiente, né? Isso já é já tem uma pipocada aí, né? Pipocada. Não quero encontrar esse povo, não. Ele vai ficar, sei lá, lá naquele mocó onde ele escondeu o Queiroz, vai ficar de longe. Vai Patibaia, né, de novo? Não sei de nada. Ele mente, né? Não, nem sei, nunca vi relógio, nunca vi joias. Depois, não, mas eu comprei com o meu dinheiro. Como ele mente, eu não sei onde está o Queiroz. E na minha casa... Olha aí o Queiroz. Ele é um Pinóquio contumaz, né? Esse Wassef. É impressionante. Quer dizer, mas são pessoas que podem dizer muita coisa, né? Inclusive, o tenente-coronel Cid, para livrar a própria pele da família, do pai e tal, né? Pode também prestar um serviço às Forças Armadas. Que é tirar um pouco os outros oficiais das Forças Armadas do atoleiro em que eles se meteram quando apoiaram o Bolsonaro e se meteram em corrupção, contrabando, tráfico, tudo, né? Tudo. Golpes. Ele livra um pouco a cara do Exército. E ele percebeu, Chico, que ele estava sendo jogado na fogueira. A Sadi
escreve isso, né, hoje no blog dela, de que um dos movimentos do Bolsonaro que acabaram irritando ao Cid foi quando o Bolsonaro falou que o Cid tinha autorização para mexer nas contas e para operar o dinheiro dele da maneira que quisesse. Ou seja, o Bolsonaro tirou o corpo fora, jogou o Cid como responsável pelas contas, que de fato ele tinha uma procuração para atuar em contas do Bolsonaro, e deixou a bomba no colo do Cid. Aí o Cid viu que estava sendo feito de mané, e a esposa dele também. E a Sadia, inclusive, relata esse ponto de que isso foi um dos movimentos que acabaram mostrando para o Cid que ele estava sendo feito de mané, e agora ele, pelo jeito, pode ser que rompa. Tá um clima realmente de rompimento. Se você conversar com bolsonarista, tem bolsonarista em off, ele não vai dizer em on, já queimando o Cid. Antes eles não queimavam, eles protegiam o Cid. Então a gente já percebe, conversando com bolsonarista, um movimento deles tentando agora se distanciar do Cid. Então parece que o clima está azedando. Mas vamos se distanciar, no fim de tudo, do próprio capitão, o JB, o Jair Bolsonaro. Vamos jogar esse ao mar para se livrar de tudo que envolve militares das três forças como alfetes do governo dele. Sabe quem também pode se envolver nessa história das joias, né? Tem mais um personagem que pode acabar se enrolando, que é o irmão da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o Diego Torres Dourado. Ele Dourado de ouro. Dourado. Puxa, até o nome contra ele, né? Meu Deus do céu, é um predestinado. Sabe? Diria José Simão, predestinado. Você vai mexer com joias, meu filho, quando ele nasceu. Você é um menino dourado. Ele é, hoje, assessor especial do governo de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista, né? Ela pediu esse emprego pro irmão aqui, ele atendeu. O que diz a Polícia Federal sobre ele, gente? O irmão da Michele está envolvido no despacho para os Estados Unidos de uma mala com os presentes que foram aí desavisados da presidência, no caso, esculturas, então. Essa história foi revelada pela Vera Rosa, que é do Estadão. Agora, é interessante o perfil desse irmão da Michele, né? Porque, segundo o jornal o Globo, por exemplo, ele é conhecido como apagador de incêndios. Essa é a função que ele exerce no governo de São Paulo. Interessante, né? E também ele tem um bom diálogo com a militância bolsonarista aqui do estado de São Paulo. Então, esse é o perfil dele. Foi escalado dentro dessa história aí, né? Porque o Eduardo também vive no Palácio dos Bandeirantes, o Eduardo Bolsonaro, deve ser dessa turma. Quer dizer, enquanto o Tarcísio está ali, né, mais aquela imagem de governador, não muito, né, mas tentando passar essa imagem de não tão bolsonarista ferrenho. Sim, tem ali o apagador de incêndio, que está mais próximo das ideologias. Eu até entendo esse cargo dele, seja nessa... Porque há uma pressão muito pesada desse bolsonarismo mais bruto para conseguir cada vez mais cargos em São Paulo, lotear mais o governo de acordo com o desejo do próprio Bolsonaro e do filho que é deputado federal por aqui. Então ele cumpre esse papel de vamos segurar aqui, vamos ali, por aí vai. Olha, mais ou menos, viu, gente? Eu tô na dúvida se ele apaga o incêndio ou se ele que toca o incêndio. Esse é um mamateiro que sempre foi empregado pelo Bolsonaro e depois agora pelo Tarcísio. Ele já teve um cargo de assessor técnico da defesa, o que foi considerado nepotismo durante o governo Bolsonaro. Ele é soldado, ele conseguiu esse cargo. 102 mil, Guga. E ele ganhou ao longo de R$368 mil. Do Tarcísio, 368 mil, do Bolsonaro, só em alguns meses, 100 e poucos mil. 102 mil reais. 102 mil, era um salário de 6 mil que ele tinha, que ele ganhou por um tempão. Aí ele tentou ser depois candidato a deputado federal, não conseguiu se candidatar, chegou a entrar no PL, aí como ficou sem emprego, o Bolsonaro foi lá e conseguiu um cargo de assessor técnico, onde ele ganhava 19 mil. Que é agora com o Tarcísio, foi o Bolsonaro que indicou. Esse cargo com o Tarcísio, ele ganha 19 mil por mês, já tem 300 e tanto que ele faturou, portanto. E dizem que o papel dele é de ser o chefe do gabinete do ódio, do Tarcísio. Então, ele apagou o incêndio quando o Tarcísio brigou com o Bolsonaro, naquela história dele ter ficado a favor da reforma
tributária, né, que o Bolsonaro ficou contra. Ali ele tentou apagar o incêndio, já que o Tarcísio estava sendo atacado pelos bolsonaristas nas redes. Mas ele também tem o papel de criar a confusão. Ele é que toca esse chamado gabinete do ódio do Tarcísio. Isso faz mais sentido. O gabinete do ódio faz mais sentido. Sabe para quê? Para ser vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Do jeito que as coisas. O Lira indica, o Lira e Bolsonaro. Currículo para lá, direto para a turma do Lira. Ele tem um perfil chamado Tarcísio do Asfaltão. Ele cria esse tipo de perfil. E aí ele tem, parece que, 4 perfis e mais de 1.300.000 seguidores que seriam militantes, portanto, do Tarcísio, que estão sob comando dele. E aí dizem que, na verdade, é essa a função, que ele está ganhando essa boquinha de 19 mil para ser o líder do gabinete do ódio. Ele queria ser deputado federal também, né, Guga? Vamos falar o valor correto. R$368 mil, 368 mil foram durante o governo Bolsonaro, tá? Certo. Ah, sim, ao longo do Bolsonaro. Era 6 mil por mês e aí ao todo foi isso. Enfim, é alguém que a gente vê que é um bolsonarista raiz, daquele que fica atacando, né, o Estado, mas que se farta em cima do Estado, sempre com empregos que são indicações políticas, e agora fazendo esse papelão de atacar os outros, né? Não, e com esse serviço extra aí de arrumar a mala de ouro para despachar para Miami no avião presidencial. Outra coisa, informações de que ele foi despachar, mas quem acompanhou essa mala e resolveu o problema lá foi o tal do Cristiano Piquet. Ah, tá, que é o outro Piquet da história. Que não é parente de sangue do Nelson Piquet, mas gosta tanto, eles se gostam tanto, que ele botou o nome de fantasia Piquet porque ele se considera irmão de Nelson Piquet, que até agora não apareceu nem como financiador de atos golpistas, nem como cara que mocosava joias e coisas de Bolsonaro, mas que está atrás de tudo isso, participava de um grupo de apoio ao golpe. Verdade. Esse Cristiano Piquet, ele é um agente imobiliário, foi ele que conseguiu um dos imóveis que o Bolsonaro ficou hospedado em Miami. E aí ele foi o encarregado de transportar, acho que de Orlando para Miami, enfim, de uma cidade para outra, essa mala que, na conversa entre o Marcelo Câmara e o Mauro Cid, eles apontam como uma mala que teria sido indicada pelo irmão da Michelle. É aí que entra o Dourado. A mala tinha o quê? Tinha aquele conjunto de joias do Bahrein, aquele conjunto que o Bolsonaro achou que não valia nada, que ele chegou a pensar em leiloar, e que aparece a foto depois do pai do Mauro Cid. Quem carregou para o pai do Mauro Cid a mala foi o Cristiano Piquet. Aí ele tira aquela foto mostrando recebi, e aparece ele no reflexo, o Mauro Lorena, mostrando que ia tentar levar para o leilão lá em Miami. E aí depois ele diz, olha, não tem valor, não vamos leiloar. E aí o Bolsonaro fala, faz o que quiser, já que não tem valor, né? Eles dizem na conversa que o Bolsonaro não se importa com o que vai ser feito. E na verdade até tinha valor, porque era um objeto banhado a ouro, era uma palmeira banhada a ouro, e que valia mais de 20 mil reais. Só que como eles quebraram ao levar para os Estados Unidos, como esse objeto foi quebrado, a escultura foi danificada, aí ela perdeu o valor. Mas ela tinha um valor pequeno para o que o Bolsonaro queria, 20 mil reais, mas tinha. Ô, gente, vamos falar dos militares também, porque a gente já está falando, na verdade, né, dos militares, mas tem essa história da PEC dos militares, né? Hoje, vamos entender toda essa história, porque está bem confuso. O governo anunciou que ia enviar para o Congresso uma proposta de emenda à Constituição, essa PEC, que ia criar regras proibindo os militares da ativa de disputar a eleição. Então, não pode. Ocupar cargo no primeiro escalão do Executivo também não ia poder. Só que aí rolou uma reunião do ministro da Defesa, o José Múcio. Representante dos militares, mais do que ministro da Defesa, porque ele é a voz desses que estão incomodados. E dele com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e também líderes do governo, enfim, toda do Senado também, no Congresso. E aí tudo mudou. O que aconteceu, né? Caramba. E aí, Guga, o que aconteceu?
Não, olha, até eu falei com o Múcio, né, dias atrás, e eu entrei nesse assunto dessa PEC. Ele estava formulando a PEC e não sabia, ele não tinha ainda muita noção de como ia ser o texto. Mas a intenção era a de retirar os militares que ou se candidatassem a cargos políticos, e isso está mantido no texto, ou que fossem indicados para cargos políticos, indicado, por exemplo, para virar ministro. Se aceitou, também entra na reserva. Essa era a intenção, e ele me disse isso. Ele só não sabia como ia ser construído o texto, e de repente teve esse cavalo de pau em que retiraram esse ponto essencial, o de que quem foi indicado para cargo político, quem virar ministro, tem que ir para a reserva. Agora não, ele pode continuar na ativa. Isso esvazia demais essa proposta de retirar os militares da política. Você só vai retirar aqueles que de fato se candidatarem. A gente sabe que uma grande parte dos militares não entram na política se candidatando, mas por indicação. Bolsonaro colocou mais de 4 ou 5 mil militares no governo dele. Nenhum desses precisariam, portanto, deixar a ativa se valer isso que eles querem passar agora. Então esvaziou demais. Claro que isso é pressão dos próprios militares. Eles querem ter uma garantia, né? Se você vira ministro, vai que você perde o seu cargo de ministro, que é muito volátil, em 2, 3 meses. E aí? Perdeu também o seu cargo na ativa no Exército. Sim, então, o seu posto na ativa. Então é um jeito de se preservar. E o Múcio acabou, junto com o Jacques Wagner, junto com o Alexandre Padilha, fazendo esse pacto pelo jeito. E o Jacques Wagner vai encampar isso lá no Senado, o líder do PT no Senado, essa proposta, mas é uma proposta que o PT quer se desvincular, até para não criar rejeição, quer passar a imagem de que é uma proposta do Senado, e assim, quem sabe, ter menos rejeição. E o Múcio vê isso como o grande projeto dele à frente do Ministério da Defesa, tentar, de alguma maneira, pelo menos restringir o acesso dos militares à política. Ele vê isso realmente como um projeto dele. No fim, é uma coisa muito do Múcio, mas ele deu esse cavalo de pau, sem dúvida nenhuma, acabou caindo na pressão. A única coisa que explica é a pressão militar. Quer dizer que a lei Pazuello continua valendo, né? Continua valendo. General da ativa, essa excrescência, despreparado, sem experiência nenhuma, no meio de uma pandemia, vira ministro da Saúde. Sobe em carro para fazer discurso Campanha. político, né? Subiu num carro de som com o General Bolsonaro em da 2021. ativa. Depois o Exército e as Forças Armadas se sentem injustiçadas. Gente, esses caras fizeram uma farra com a farda, entendeu? Vamos ver esse vídeo De Forças Armadas para Forças Mamadas. Totalmente. Então tem que voltar. Tem que voltar. Olha lá o vídeo do Pazuello. O Pazu. Motociata esse. A gente vai soltar agora. Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Tamo junto. Parabéns a vocês, parabéns pela galera que tá aí prestigiando o PR. PR é gente de bem. PR é de gente de bem. Abraço, galera! Puta, que discurso de general, hein? Meu Deus do céu. General. Agora, Da ativa. Gente, Da ativa. se os militares estivessem numa fase nobre, uma fase dourada, digamos assim, Tivesse vencido uma guerra. com poder, com a imagem, uma boa imagem, tivessem cumprido a Constituição nos últimos anos, não tivesse se metido na política, não tivesse se metido no golpe, tudo bem que os caras... Não tivesse pedido Viagra e prótese peniana. Exatamente, teriam alguma nem moral vendido para cloroquina. reivindicar alguma coisa, mas que moral essa tropa tem para chegar e modificar uma PEC? Sabe, que moral... Agora, sabe o que é lamentável também, Chico? É que esse cidadão aí, que deveria envergonhar a farda, né? Esse cidadão, Pazuello, foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem um bando de gente ignorante, mal preparada, que elege isso, deputado federal. Foi E premiado. depois não entende como é que o Centrão chantageia. Porque está cheio disso, está cheio de Pazuellos, de civis e militares. Pazuellos, Arthur Lira. Isso aqui Por aí explica a chave do cofre da Caixa Econômica Federal está indo para a mão do Arthur Lira e do Centrão. Mas sabe o que eu acho curioso também, gente? Porque esse recuo do governo, ele acontece mesmo com a posição do partido, do PT, sendo outra.
teve um documento que foi divulgado nessa semana do PT dizendo o seguinte, vou ler aqui para você. A punição exemplar dos golpistas, inclusive no âmbito militar e quando comprovado de oficiais de alta patente, é essencial para impedir que se volte a articular contra a democracia. Então, também, né, parece que é um contrassenso. O partido pressiona ali e tal, fazendo o seu papel político, o jogo político do partido. O governo é outra coisa, o governo tem Zé Múcio, o governo tem mais uma cara da chamada frente ampla, né? Então o governo é outro cenário. E o Zé Múcio, o máximo que ele puder para... Só que o Zé Múcio trata como se estivesse, assim, num grande momento das Forças Armadas, é como se houvesse uma pressão dos generais sobre o governo muito grande. Que moral... Repito, que moral essa tropa tem para pressionar Congresso, pressionar governo nessa altura? Nenhuma. Tem armas e tem aquele povo que bate continência para pneu. Tem isso tudo. Isso tem. E dentro da CPMI, o governo não vai, pelo jeito, comprar essa briga toda, não, né? A gente está vendo que está rolando também um acordão para tentar poupar os generais de alta patente, tentar levar o mínimo possível, convocar o mínimo possível, só aqueles que não tiver como correr, né? Aqueles que realmente tiverem com um batom na cueca muito gritante, mas de fato está acontecendo um acordão, e esse acordão do governo é porque o governo quer ser pragmático, ele sabe que ele quer tentar trazer as Forças Armadas para ele, tentando negociar de alguma maneira e punir, vai querer punir, alguns sim serão punidos, os que tiverem ali no meio para valer, mas eles estão tentando criar uma certa blindagem à imagem das Forças Armadas, isso é nítido. A gente vê que quando falam de polícia militar, por exemplo, foi a cúpula da polícia militar que traiu, que vacilou, que deu golpe. Quando fala as Forças Armadas individualizam, isso tudo é uma estratégia de narrativa, eles querem de fato blindar. E por que o governo está aceitando isso? Porque o governo quer negociar, quer ser pragmático, quer fazer com que, não quer ir para um racha, falar, ó, eu que mando. Ele acha que não vai funcionar assim e prefere de alguma maneira construir ponte, mesmo que isso irrite parte da esquerda, e está irritando. Sim. Mas talvez funcione também essa jogada. A gente vê agora o Tomás Paiva, aquele que abriu as portas da AMAN para o Bolsonaro, hoje fazendo um discurso de punir aqueles que foram a favor do golpe pelo Bolsonaro. Então, é esse o jogo, eu acho. Tá, não vai dar para... Guga, não, a operação é essa, você matou, você decifrou a parada, acho que é isso aí. Não vai dar para tratar agora, mas eu quero só registrar, né, que o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, general do glorioso Exército de Caxias, né, foi preso, secretário de Segurança, acusado de extorsão e corrupção. O general Carlos Alberto, tem a foto dele aí. É um rolo com garimpo, é um negócio Carlos Alberto Mansur. É um troço feio, miserável. É acusado de extorquir dinheiro de quadrilhas de tráfico de drogas. É esse aí, com a farda de Caxias. É esse aí. Né? Que fase das Forças Armadas? Que fase? Além do general, outros 5 integrantes da cúpula da Secretaria foram alvo de 2 capitães do Exército, um delegado da Polícia Civil, um coronel e o filho do general Mansur, Vitor Mansur, suspeito de envolvimento em roubos de carregamento de ouro e pagamentos de propinas. General Paiva Neto, comandante do Exército. É aí que melhora a imagem, não é com esse tipo de ação. Não é querendo abafar o caso, não. É metendo essa galera mesmo na cadeia. Claro. Expulsando das fileiras militares, né? Guga, vou me despedir de você para dar oi para a Heloísa Vilela, que está batendo aqui na porta. Um beijo para você. Boa noite, até amanhã. Galera. Até amanhã. Toque, Elô. Toque. Quem é? Heloísa Vilela. Toque, sou Desculpa, eu. Elô. Desculpa, Elô, mas eu tinha que falar demais esse general. Tinha que falar demais esse general. Né? Que é uma tristeza. Com certeza. Viveram com o discurso 64 contra a corrupção do Jango. A contra-corrupção. A elege Bolsonaro contra a corrupção. E são forças mamadas esses caras, não são forças armadas.
Aí a conta começa a chegar neles, aí a gente começa a ver redes de TV que protegem essa turma, falando nada de revanchismo. Não se pode generalizar. O papo é esse. Não pode, não. Esse general de Manaus aí, cara, ele tá metido com a parte mais pesada do garimpo, sabe? A parte... Extorsão de dinheiro de quadrilha de tráfico de droga. Um general extorquindo. Não dá para amaciar para essa gente, né, cara? E nem para Arthur Lira também, que é o que a Heloísa Vilela vai trazer agora de informação. Antes eu vou trazer alguns destaques aqui, antes da Elo comentar. O site Congresso em Foco publicou uma matéria hoje importantíssima mostrando que Arthur Lira comprou, entre 2004 e 2006, 4 fazendas em Pernambuco, somando quase 5 milhões de reais. Valor nominal. Isso, importante ressaltar. Problema, ainda que sendo o valor nominal, Chico Pinheiro, não constam da declaração de bens entregue por ele na Justiça Eleitoral lá em 2006. Depois é outra coisa, mas em 2006 não tinha nada. Não tinha nada. E mais, naquele ano, os bens declarados pelo Arthur Lira somavam cerca de 700 mil reais, bem menos que o valor das fazendas, né? Vamos combinar. Agora, a gente já tinha aqui falado... Fazenda. Pode falar, Elô, vai nessa. Não, estou dizendo que não dava uma fazenda, o que ele declarou não é o preço de uma, porque todas elas são mais de 1 milhão cada uma. E pelo menos 2 dessas compras foram registradas em cartório, quer dizer, isso de acordo com a matéria da Yara Lemos. Elô, o que mais que a gente sabe dessa história das fazendas que você traz aqui pra gente? Não, a gente sabe, a gente contou aqui, porque a gente pegou documentos de compra de fazendas e tudo, e a lista de bens que o próprio Lira fez, né, à mão, tá aí para vocês verem, quanto que ele já dizia que tinha, mais de 10 milhões, e quando ele não declarava nem 1 milhão, gente. Isso lá atrás, quando ele ainda era casado com Juliane Lins, eles... estão numa briga aí de separação de bens tem mais de 15 anos. Então, imagine você, se naquela época ele já tinha isso tudo, imagina o quanto que ele não tem hoje. Arthur Lira, que está aqui, ó, presidindo a sessão aqui da Câmara, lugar onde ele chegou graças a uma liminar inacreditável de um desembargador que deixou ele concorrer a deputado federal, apesar de ter sido condenado em primeira e segunda instância no caso da Taturana de desvio de verba da Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, virou uma bola de neve e uma prática que já existia em 2006, imagina como é essa prática depois que esse político foi galgando mais e mais poder dentro da nossa república. A gente pode imaginar que isso disparou. E, claro, ele continua anunciando festas de vaquejada, tem uma para agora, para o fim do ano, para novembro, com a presença de músicos famosos, como aquele que ele gosta de sair em navios, né? O Wesley Safadão vai estar lá tocando na vaquejada de Arthur Lira, por onde certamente ele lava muito dinheiro na compra e venda de gado, né? Ô Eloy, essa lista, pelo que eu recordo, era uma lista que ele estava meio adoentado, ele entrega a ex-mulher, porque caso aconteça uma desgraça, ele morra, né? Morresse, a Juliane teria a lista dos bens dele para localizar, para tomar posse, né? É nessa circunstância que ele faz esse rascunho aí, né? Exatamente isso, ele ficou com medo, teve um momento na vida que ele ficou doente, ele teve um problema acho que na garganta e ficou com medo de morrer, e aí ele fez essa lista. Agora essa matéria da Congresso em Foco é muito boa, muito interessante, porque ela traz aquela história das fazendas que a gente trouxe aqui, mas ela tem, como a Gabi destacou, algumas confirmações de cartório, e eles também pegaram um processo no qual o Lira é réu, que corre em segredo de justiça. Eles tiveram acesso a alguns trechos desse processo. A gente teve também os que estão com a Juliane, que ela copiou, guardou no cofre dela e fazem parte desse processo, mas a gente viu que estava com ela. Mas nesse processo tem coisas muito interessantes, como, por exemplo, o advogado do Lira na época falando que ele deu como parte do pagamento de uma dessas fazendas um apartamento que ele ganhou
de uma construtora num bloco de 8 apartamentos que ele tinha ganhado dessa construtora. Aí você para e pensa, peraí, tá bom, o cara ganhar um apartamento de uma construtora já é algo um pouco interessante. 8 deixou de ser interessante. 8 já é motivo para você olhar com mais cuidado e ver que presente é esse, que amizade é essa que resulta num presente de 8 apartamentos, né? Então são coisas bastante interessantes que vão surgindo nesse processo. Vamos dar uma olhadinha nas artes das fazendas de Arthur Lira que não foram declaradas lá em 2006. Olha aí as fazendas em reais. Essa matéria do Congresso em Foco, ela mostra também os contratos na compra das fazendas. E a novidade, como eu disse, né, pelo menos 2 deles registrados em cartório. Esse aqui da Samambaia foi comprada por R$600 mil, olha lá, que a gente está colocando aqui na tela, com assinatura de Lira. Declarado, né? Isso. Que você não sabe se foi 600 nem eu. Vai ver, isso aí nunca E na época, né, gente? O valor da época 2008. da compra. Que Mesmo também assim, 2008, já faz 600 mil bastante reais não era dinheiro para comprar uma fazenda, viu? E a fazenda Taquari, é a Taquari, né? Ou Taquari. Taquari. Foi declarada em 2014, né, também. Tem essa informação também, ou seja... a gente tem novidades, então, a respeito desse assunto. Agora, eu acho, assim, muito interessante, porque o Arthur Lira é uma pessoa que escapa de muito processo, né? Assim, ele consegue ser o teflon do judiciário, né? Escapa de tudo. Então, ele tem, assim, pelo menos 3 frentes importantes. Uma foi aquele processo da Taturana, que ele conseguiu essa liminar e tal, a gente já contou essa história. Outro é o processo criminal mesmo, que a investigação foi anulada. E agora está correndo um terceiro processo, que era disso que eu queria falar com você. Chegou no STF um processo que está tentando impugnar o mandato dele com base no fato dele não poder concorrer, já que ele tinha sido condenado em segunda instância. Isso é um certo rolo e foi para a mão do Fux, do ministro Fux. O que o advogado que moveu o processo falou para mim, olha, tem um lado disso que é muito bom, porque toda a argumentação que eu fiz foi baseado num livro que o ministro Fux escreveu. Então está muito alinhada com as ideias do Fux. Não sei até onde isso vai ser bom ou não, porque todo mundo fala das relações do Fux com a família Lira, né? Com o pai, com o filho, com todo mundo. Sabe? Mas... Com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Ô, Elu, não, só um segundo. O que eu acho que o Fux vai falar, aquela velha frase, esqueça o que eu escrevi. Agora o jogo é outro. Esqueça meu livro. Esqueça... In Fux we trust. Não é assim? Eu falo. Agora, esse caso tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? O advogado que moveu essa ação primeiro levou para o TRE de Alagoas. Aí o TRE de Alagoas falou, não, isso é competência do Supremo Tribunal Eleitoral. Aí o STE falou o seguinte, TSE. olha, existe aqui... TSE, perdão. Existe aqui uma súmula 44, que foi escrita pelo ministro Dias Toffoli, que diz o seguinte, com base na opinião, no parecer de apenas um juiz, você pode derrubar a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa exige que um colegiado decida se o candidato condenado em segunda instância pode ou não concorrer. Então, essa súmula do Dias Toffoli, ela vai totalmente na maré contrária da lei da ficha limpa. Então, é essa argumentação, é essa discussão que eles estão levando para o Supremo. Se essa súmula é constitucional ou não. Porque se ela for considerada como não sendo constitucional, o mandato dele cai na mesma hora. Aí. Caramba, é um caso muito sério, muito delicado, só que eu creio, por conta do tamanho do personagem e do poder, e como ele tem sido liso em relação à justiça, eu acho que ele vai, infelizmente, derrubar mais essa, Elo, para o nosso desconsolo, de certa maneira. Essa história tem 3 degraus. Uma é o Fux e a decisão dele. Se ele disser tem recurso, aí vai para a turma
do Fux, e ainda tem mais um recurso para ir para o colegiado inteiro, para os 11 ministros do Supremo. E a impressão que eu tenho é que vai chegar lá, porque os dois lados vão levar até a última instância essa discussão. Agora, resta saber quando o Fux vai se manifestar, porque ele não tem pauta, ele não coloca isso na pauta, ele se pronuncia quando ele quiser, né? Só que existe o prazo do mandato do Lira, isso tem que ser julgado antes de acabar o mandato do Lira. Ele vai esperar o Lira sair da presidência da Câmara, não é? E aí, com menos poder e tal, dá para colocar em pauta. Agora, eu duvido que alguém... Com menos poder, não sei, né? Porque diz que a única coisa que o Lira fala com o Lula toda vez que encontra o Lula, a segunda vez que eu ouço isso nos corredores aqui do Congresso é: que ministério? Onde você vai me colocar quando acabar o meu mandato de presidente da Câmara? Ah, não, vai continuar poderoso. Lembra que eu falei isso aqui? Vai continuar poderoso. Lembra que eu falei isso aqui? Sim. Esse cara tem um gado enorme, o rebanho dele, do Centrão, é grande, e ele traz o governo na mão. A diferença é que com o Bolsonaro não queria nem saber, queria andar de jet ski, mexer com joia, andar de moto. Sim, entregava na mão dele. Fazer arruaça. E ele governava, pegava dinheiro do orçamento secreto, esse troço todo, distribuía, né, e governava o Brasil. Só que aí agora é um pouco diferente, né, porque agora tem um presidente. Mas ele tá pisando no pescoço do presidente, exigindo. Vamos colocar a charge do Ciro Gonçalves, porque isso mostra, né, que Lira continua, nesse momento, cada vez mais forte. É pitaco na reforma ministerial, vai fazer a presidente da Caixa Econômica Federal, como disse o Chico Pinheiro, olha lá, a charge que a gente tem, ministérios, mais poder. É tudo isso aí, tá cheio de medalha ali, ó, cheio de... O que não pode é essa mão ter 4 dedos aí, essa é a verdadeira taturana federal, a taturana de Brasília. Olha, é um cetro para entregar ao rei Arthur, né? O rei Arthur vai receber o cetro. Mas podia ser a chave da Caixa Econômica Federal também, que está sendo entregue a ele. Essa aí ele já conta, que já são favas... Aquela chave que Tancredo Neves, isso eu não entrego, isso aqui fica com quem eu confio. Entregou para o Dornelles. Olha, eu acho que em matéria de entregar a gente vai ter que ficar de olho aí no que vem a caminho aí em matéria de orçamento, porque eu já ouvi um zum hoje aqui no Congresso de que a porção do orçamento federal que é controlada por emendas, que vai direto para deputados e senadores, vai ser maior no ano que vem do que nesse ano. Se isso for verdade, eu espero que não seja, isso significa irrigar ainda mais esse sistema corrupto, controlado hoje por Arthur Lira, que se não for ele, virá outro, que ele vai preparar ou que vai pegar a cadeira dele. Isso tem que acabar. Esse negócio de emenda que vai direto para o deputado, isso tem que ter um fim, isso não pode ser alimentado, isso tem que ser secado, cortado pela raiz. Agora vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Todo mundo dando como certo que hoje ainda Lula vai anunciar essa pequena reforma ministerial que vai trazer para dentro do governo 2 pessoas, uma do PT, outra do Republicanos. A do PP seria o Fufuca, que é super, hiper aliado de Lira. Então, vamos ver se confirma. E essa indicação para a Caixa, que vai dar muita, porque o pessoal dentro da Caixa já está chiando, dizendo que essa indicada não tem assim, o currículo que a lei das estatais exige para assumir o cargo. Não tem currículo, mas era da Curriola. Da Curriola de Michele Damares, viu? Currículo não, Curriola da Michele Damares fazendo campanha Mulheres com Bolsonaro. Presidente da Caixa Econômica Federal em ano pré-eleitoral. Presidente Lula, endureça o jogo, não permita, não permita. Isso pelo menos devia ser um critério, né? Você não pode ter uma pessoa que vestiu a camisa do Bolsonaro dentro do governo. Isso devia ser, pelo menos isso devia ser critério. Claro. Né? Escolhe outra pessoa, escolhe alguém que tenha pelo menos experiência com administração de empresa financeira. Vamos pensar aí um mínimo, né, de critério. Alguém que tenha pelo menos o mínimo de coerência e vergonha na cara. Porque eu teria vergonha fazendo campanha para Bolsonaro, depois assumir um cargo, pedir emprego para Lula. Entendeu? É falta de vergonha na cara, dona Margarete. Falta-lhe vergonha na cara, não é possível.
Não é daqui a possível, eu nunca pouco, vi. nesse ritmo, daqui a pouco a gente tem Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro aí ganhando ministério também. Vai. Tem que ter limite, tem que ter critério, tem que ter limite. Campanha para Bolsonaro não pode entrar no governo Lula, é o mínimo. Tá bom, então vai trabalhar com o Lira, que fazia campanha para Bolsonaro, mas foi eleito presidente da Câmara. Sim. Né? Agora, o Sim, Lira mas nomear ele presidente da Caixa no Executivo, aí não. Aí não. Eu acho também, aí acho que é passar muito dos limites, muito. Que o Lira ponha quem ele quiser bolsonarista, porque ele fazia campanha, vestia a camisa. Então põe lá, seus cupinchas todos. Coloca no gabinete dele. Agora, para o presidente Lula poder governar, começar a enfiar esse contrabando aqui no Executivo, aí não. Aí é demais. Não, e é num Tem que lugar chiar. muito importante, né? Porque pode não só irrigar campanhas de aliados de Lira, como pode tornar impossível a investigação hoje em curso a respeito do uso da Caixa para a campanha de Bolsonaro. Com aquela. Você já deve até ter falado disso hoje, né? Falei na abertura aqui. do programa. Falei aqui. Tô Então, furioso. não dá, né? Elô, bom trabalho para você por aí. Adorei seu cenário hoje. Tá bonito. Tá ótima. Então tá. Até amanhã, pessoal. Um beijo, querida. Boa Até noite, amanhã. querida. Até amanhã, Elô, obrigado. Vamos Boa chamar o noite. professor Fábio de Sá e Silva, professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Professor, boa noite. Seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, Gabi. Boa noite também aos Chicos aí. Boa noite para vocês. Boa tarde aqui para mim, que ainda são 5 horas do verão, então tá bem sol, bem quente. Boa, professor. Vamos trazer um panorama de como que está a situação agora no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber voltou a suspender o julgamento, vai ser retomado amanhã. Aí a gente já teve o voto do ministro Mendonça, né? Então o placar agora é de 2-2. Mendonça votou a favor do marco temporal, mas ele também, o que a gente esperava era o voto do Zanin, né? O tão esperado voto de Cristiano Zanin, mas amanhã a gente vai ter que esperar, o julgamento só vai prosseguir amanhã cedo. Tem mais um dia para a gente pressionar, para o país pressionar, porque, pelo amor de Deus, seu Zanin. Até agora, pelo só amor de votos Deus. conservadores, né, Chico Sá? Agora tem que ver se o encontro dele, por exemplo, com a ministra Guajajara vai surtir algum efeito, como é que foi esse diálogo com ela ou não, mas enfim. Professor, a expectativa é essa, né? A gente não tem nem como começar falando de outra coisa. O voto de Cristiano Zanin, qual que é a importância do voto de Zanin e a importância desse julgamento do marco temporal, né? Que é completamente arbitrário, que coloca em jogo aí tantas populações indígenas. Vou começar pelo final, Gabi, falando um pouco da importância do julgamento em si, né? Essa tese do marco temporal, uma tese que foi fabricada aí, né, ao longo da história, na tentativa de contestar aquilo que está muito claro na Constituição, uma coisa que está literal na Constituição, né, que as populações indígenas têm direito aos territórios que ocupavam originariamente, né? E aí, a partir de um determinado momento, começou a se aventar que esse originariamente, na verdade, tinha que ser contabilizado a partir da Constituição de 88, da promulgação da Constituição de 88, portanto, 5 de outubro aí de 1988, né? Quando a gente sabe que em 5 de outubro de 1988, muitas populações tinham sido retiradas das suas terras, né, expulsas, perseguidas, massacradas, né? E, portanto, se toma como marco inicial para avaliação desse direito àquela data, se comete aí uma injustiça histórica e também uma injustiça jurídica, né? Então, portanto, como eu disse, esse julgamento pode sepultar de vez essa tese que teve aí até alguma sobrevida, né? Sobretudo a partir do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, quando então o ministro Menezes Direito estabeleceu ali algumas condicionantes e fez uma menção a essa tese, né? E desde então o conhecimento que eu tenho é de que há muitos casos de demarcação que têm sido barrados por juízes, né? Com base nessa tese que, como eu disse, não tem procedência. Então agora é uma oportunidade que o Supremo tem de chegar e colocar aí uma pedra nesse debate, né? E dentro disso, é evidente que cada voto conta no Supremo Tribunal Federal. São 11 pessoas que vão dizer o que a Constituição é ou não é, né?
E, obviamente, que o voto do ministro Zanin vai ser muito importante nessa contabilidade aí, né? Além, evidentemente, e aí é uma coisa que extrapola a questão do marco temporal em si, né? Além, evidentemente, de enviar uma mensagem sobre as convicções, né, as identificações em termos de teorias constitucionais às quais ele adere, né, que desse princípio aí do mandato dele como ministro, como você disse, foram objeto de muita controvérsia, de muita discussão. Boa. Professor, eu tenho uma curiosidade. Como é que fica? O Congresso começou a analisar também o marco temporal, já passou na comissão, né? Acho que na primeira comissão. Como é que fica se o Congresso, com toda a tropa ruralista, consegue aprovar o marco temporal na Casa, no Congresso, na Câmara e no Senado? E se temos agora uma outra decisão do STF, como é que se resolve esse conflito? Prevalece o que nessa parada? Se o Congresso aprovar um marco temporal na forma de uma lei ordinária, isso obviamente está abaixo na hierarquia aí das normas em relação à Constituição. E o que o Supremo diz é o que a Constituição é, como eu mencionava, né? Então, se o Supremo disser, olha, a Constituição não acolhe uma ideia de marco temporal, significa que qualquer tentativa de legislar contra isso é por si só inconstitucional. Entendi. Uma outra possibilidade que o Congresso poderia, de repente, considerar seria a aprovação de uma emenda à Constituição. Mas aí é muito mais difícil, porque é preciso um quórum, né, bastante elevado. Eu acredito que, apesar da força política e da quantidade de recursos financeiros que essa bancada ruralista reúne, eles não teriam condições de formar uma maioria suficiente para aprovar uma emenda à Constituição, que seria essencialmente uma espécie de uma micro-revolução em relação ao que a Constituição de 88 estabeleceu, né? E acho que isso, Chico, reforça ainda mais a importância desse julgamento, né? Porque o Supremo não apenas estaria excluindo essa tese do mundo judiciário, né? Como também isso seria uma vedação a que o Congresso legislasse no sentido contrário. Ótimo. Professor, o marco temporal, me lembra que o Rogério Jordão, nosso redator aqui do ICL N2, o marco temporal pode inviabilizar a demarcação de 114 terras indígenas em 185 cidades. Há 226 processos paralisados à espera de uma decisão do STF. Vê a importância disso, né? Porque a partir da decisão do STF que vai balizar esses julgamentos que estão em instâncias inferiores. Eu também tenho alguns dados aqui, CP, até para o professor poder comentar. A gente tem dados do monitoramento do Instituto Socioambiental, o ISA, né, de que o Brasil tem 421 terras indígenas homologadas, isso em 106 milhões de hectares, onde vivem 466 mil indígenas. Então, esse é o cenário no Brasil que a gente tem hoje e é bastante perigoso, né? Esse julgamento do STF que analisa um caso específico e que pode gerar insegurança jurídica para todos esses povos indígenas, né? Sem dúvida, até porque também, quando essa tese do marco temporal começou a ganhar popularidade, né, algumas pessoas aventaram que se o STF julgasse que o marco temporal é constitucional ou interpretasse o artigo que atribui a titularidade das terras indígenas, né, aos que ocupavam essas terras originariamente, poderia haver, inclusive, uma rescisão de algumas dessas terras que foram homologadas, né, uma possibilidade que foi aventada. Acho isso também uma interpretação um pouco exagerada, mas não excluiria a possibilidade de alguns ex-proprietários, né, acionarem a justiça com base, né, numa possível decisão que reconhecesse o marco temporal como constitucional, para tentar rescindir essas decisões passadas. O senhor consegue imaginar para que lado vai o voto do Zanin? Que Zanin ninguém mais sabe o que pensa, né? Olha, Chico, eu espero que não só o voto dele, mas o voto de
né, todos os ministros e ministras que ainda vão votar, e acho que só não esperava isso claramente de André Mendonça e Cássio Marques, que de fato corresponderam às minhas expectativas, né, votando pela constitucionalidade da tese do marco temporal. Mas de todos os demais, eu espero que votem reconhecendo aquilo que está muito claro na Constituição, que não existe, o Constituinte não estabeleceu nenhuma previsão de marco inicial a partir da data da promulgação da Constituição, mas se referiu à ocupação originária das terras, né? E quem estabelece isso são perícias, são especialistas que vão analisar caso a caso, e uma vez emitindo-se um laudo lá que comprova, né, que também vai estar sujeito a contraditório, ampla defesa dos proprietários, mas uma vez se produzindo, né, essa verdade sobre os fatos, e se considerando que alguém ocupava originariamente a terra, essa pessoa tem direito, esse grupo, né, teria direito à propriedade, à posse dessas terras. Né? Vamos trazer também, desculpa, Chico, só para complementar, né, essa história, o Diretório Nacional do PT mandou um recado, mas não citou o Zanin, né? Tem uma resolução que foi divulgada nessa semana e diz o seguinte, a gente tem a arte aí, a produção colocou na tela. No momento em que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do marco temporal, manifestamos a expectativa de que a Suprema Corte reafirme os direitos dos povos indígenas, como ocorreu em decisões anteriores. Essa expectativa de uma atuação em defesa da civilização é reforçada por recentes decisões e avanços do STF nesse sentido. E olha, Chico Sá, isso recado, é muito... Né? Um recado direto para o Zanin, se ele não entendeu... E é muito bom isso, em defesa da civilização, porque quando a gente está falando de população indígena ocupando uma terra, a gente está falando de preservação. Então não é bom só para aquela população que vai ter a cultura dela mantida ali, que vai continuar, enfim, mantendo ali o seu território. É bom para a gente como sociedade, né, professor? Vai além. Sim, sim. E só o segundo, Fábio, você me permite, antes, cada dia no Brasil que terras indígenas ou de quilombolas, a cada dia que passa sem resolver, significa, sabe o quê? Morte. Morre como morreu agora na Bahia, tem conflito e tem morte diária, tem morte toda semana. Coisa não está definida, você tem fazendeiro, você tem garimpeiro, exatamente. Você tem... Tudo quanto é tipo de aventureiro matando índio, quer matar índio, matar pobre. Sim. Não acontece nada, nada. Essas pessoas estão acima da lei, né? Como diz o professor Lênio Streck, né? A justiça, como é que ele fala? Os pés descalços, só justiça, pica ou é uma cobra que só pica os pés descalços? A justiça não protege das cobras aqueles que têm os pés descalços. Aqueles que têm os pés descalços são picados, não é? Para corroborar um pouco essas informações que vocês colocaram e também essas últimas falas, né, da Gabi e dos Chicos aí, eu, embora não seja a minha especialidade, mas como eu dirijo aqui um Centro de Estudos Brasileiros, eu colaboro com colegas de outras disciplinas. Então eu trabalhei nos últimos anos com pessoas que analisam mudança na cobertura vegetal do solo, né? E em 2023, agora, a gente publicou um texto na Nature Sustainability, mostrando justamente que as áreas indígenas são as que menos sofrem os efeitos do desmatamento. Né? E, ao mesmo tempo, que foram as que sofreram o maior nível de desmatamento durante o governo Bolsonaro, o que demonstra também um outro componente aqui, que é a necessidade de comprometimento do executivo na proteção dessas terras. Né? Não basta ter uma demarcação, mas também precisa haver da parte do executivo dar efetividade a essa demarcação mediante a mobilização de órgãos como o IBAMA, FUNAI e polícias também, né, para poder preservar a integridade desses territórios. Né. Agora, com relação ao ministro Zanin e a isso que a Gabi mostrou, né, essa fala aí do Diretório Nacional do PT, acho que está muito claro, né, que há um desconforto aí da parte de setores progressistas com esses votos, né, e eu vi que o ministro Zanin fez uma declaração aí, onde ele dizia que estava sendo hiperpoliciado, mas a verdade é que agora ele é um ministro do STF. Claro que ele vai ser policiado. Obviamente que os votos dele vão ser escrutinados, e é preciso que ele como eu disse, né,
sinalize com muita clareza quais vão ser as abordagens dele para diversas questões, né? E essas abordagens também precisam ter uma coerência, né? Então, por exemplo, nesse voto da descriminalização da maconha ou das drogas, né, ele deu um voto em que reconhecia a constitucionalidade da criminalização do porte para uso. Tá? E aí ele depois argumentou, ele disse que ele não entende que o STF, né, não pode se intrometer na seara do legislativo, né? Quando, na verdade, o papel do STF é justamente se intrometer na seara do legislativo, na medida em que o legislativo aprove coisas inconstitucionais, e nessa medida. Tá? Agora, você pode, então, dizer assim, não, mas eu entendo que, né, nesse caso, a criminalização é uma resposta legítima. Né? Mas, então, se você entende que a criminalização é uma resposta legítima, então você tem que votar também a favor, né, da extensão da criminalização do racismo para medidas, né, condutas, né, que agridam outras populações. Então, quer dizer, ele vai precisar navegar um pouco esse território aí da justificação dele perante a opinião pública em relação a votos, né, não apenas no que diz respeito à teoria e à filosofia que ele vai adotar em cada um desses votos, mas também em relação à coerência, né? Ele disse que os votos eles são técnicos, mas se são técnicos, então eles têm que ser coerentes entre si. Perfeito. Professor Fábio, a questão é a seguinte, nós não elegemos Zanin, a sociedade brasileira não votou em Zanin, e Zanin não está numa redoma fora do alcance da sociedade e dos jornalistas. Sim. É nosso dever apontar o dedo e dizer assim, olha, o voto do senhor não corresponde aos anseios de uma sociedade brasileira que quer evoluir, que quer ser mais justa. Né? Sim. A justiça que nós queremos, que não é esta justiça, eu estava buscando a frase original, é atribuída ao ex-arcebispo Dom Oscar Romero de El Salvador, que foi até canonizado como São Romero da América, né? La justicia es igual a las serpientes, solo muerden a los que están descalços. Eu já havia atribuído a outras pessoas, a Galeano, né? Mas a justiça é como as serpentes, só mordem a quem tem os pés descalços. A justiça é como essas serpentes. E se você é um juiz da Suprema Corte Brasileira, você tem que entender os problemas do Brasil. Você tem que entender os pés descalços. Não dá para você ter essa frieza. É porque, desculpa técnica, você encontra para qualquer coisa. Olha, eu não vou acusar. Doutor Fábio, desculpa técnica, você encontra para qualquer coisa. O problema é que nunca encontra para beneficiar as populações empobrecidas. Escuta, eu não vou acusar nenhum ministro supremo por este ou aquele mal feito, a não ser que eu tivesse provas, né? E mesmo assim é temerário. Né? Mas quando você vê uma posição do ministro Supremo que não condiz, né, com o que a sociedade brasileira precisa, que encarcera pobres, pretos, jovens, não é? Que protege os ricos, que protege o patrimônio de ricos, que isenta, né, de julgamento Arthur Lira, quando faz seus malfeitos, e por aí vai, né? Como o ministro Zanin, né, há pouco, criminalizando quem rouba coisas de até R$100. O cara roubou uma comida. Bom, a nós jornalistas nos cabe criticar, não é condenar, porque nós não somos juízes, né? Os juízes são eles. Nem condenar e nem acusar de estar fazendo, né, alguma falcatrua, mas esse voto não condiz com a nossa expectativa. De forma alguma. Vamos falar de expectativa, você aproveitar. Falou uma coisa... Perdão, professor. Você falou uma coisa importante aí, Chico, que os ministros do STF, eles não são eleitos, né? Mas eles também estão submetidos a algum tipo de controle da sociedade, da academia, que podem justamente se manifestar e criticar e questionar, né, a consistência, a solidez dos votos dele. O ministro Zanin está começando a carreira dele no STF, ele vai ficar lá por, acho que 27 anos, a estimativa, né? Então ele vai ter tempo ainda para proferir muitos outros votos, e acho que ele tem que encarar com uma certa naturalidade aí, isso que ele chamou de hiperpoliciamento, né?
E como eu disse, você lembrou aí bem também o caso aí da criminalização, né, do não reconhecimento da insignificância, nesse caso aí do furto de bens que somavam R$100, né, quer dizer, como é que isso é coerente com uma outra decisão, né, de não criminalizar a transfobia, né? Então, ou você considera realmente que o direito penal deve ter uma incidência mínima na vida social, e aí você fala, não vou criminalizar, né? Mas aí você também não criminaliza o porte de drogas e você não criminaliza um furto de R$100, né? Então, quer dizer, essas questões são legítimas, as pessoas estão olhando para esses votos e estão querendo um pouco entender qual vai ser a dele nessa cadeia importante a que ele foi alçado. Professor, queria aproveitar que você é especialista em estudos brasileiros, mas vou pedir para você ser extremamente breve, porque já a gente tem que encerrar o programa. Estourou o nosso tempo, vamos embora. Mas não queria deixar de perguntar sobre a expectativa, a gente estava falando de expectativa, a respeito de um ex-presidente que pode ser preso, e a gente tem caminhado para um total descrédito nas Forças Armadas, né, cada vez mais, sobre esse caso envolvendo as joias. Então, queria ouvir o seu pitaco rapidinho antes da gente se despedir, por favor. Você se refere a uma possível prisão do Bolsonaro nesses escândalos, é isso? Exatamente. E como está desgastada a imagem também das Forças Armadas, né? E acho que tudo está interligado. Acho que sim. Agora, daqui dos Estados Unidos, as pessoas olham para o Brasil, curiosamente, até com uma certa admiração, justamente pelo fato de que a nossa justiça tem sido capaz de dar essas respostas, né? Você tem oficiais das Forças Armadas que estão sendo presos. Forças Armadas aqui não foi um obstáculo para a democracia. No Brasil foi, e é importante que essas prisões e essas investigações, esse processo aí, né, também de crítica, né, a essa instituição, sejam levados à frente. Mas no caso do presidente também, né, a gente está aqui com a possibilidade do Trump ser candidato e até mesmo eleito, né, apesar de ter cometido aparentemente diversos crimes, de estar sendo processado, e aí uma vez eleito ele pode, inclusive, conceder perdão a si próprio. Essa a flexibilidade aí que o sistema americano oferece, um sistema muito mais baseado aí na soberania popular do que no sistema de justiça em relação ao Brasil. Então as pessoas estão olhando para o Brasil um pouco como, nossa, será que a gente não deveria ser um pouco mais como o Brasil, né? Eu torço aí para que os processos continuem, né, que as investigações sejam feitas, e uma vez demonstrada a culpa aí do Bolsonaro, né, a responsabilidade penal dele, ele de fato possa vir a ser condenado e cumpra a sua pena, né? Acho que vai ser de novo uma contribuição importante que as instituições brasileiras vão dar para a imagem do próprio país fora. Isso aí. Muito obrigado, professor um grande abraço. Sai Silva. Valeu, gente. Se vê lá no Twitter, Chicos, Gabi. Aí. Até a próxima, Boa noite, querido. Seja sempre bem-vindo. Tem uma informação importante. Opa, vamos lá. A gente já está se despedindo. Nós estamos despedidos, a série volta amanhã. E amanhã devemos receber aqui, ter um convite. Achei que você estava vindo com uma bomba aí. Não, uma bomba. Também. Eu falei, o quê? Uma notícia? Medo. Hoje é aniversário de Pereiro, no Ceará, que está fazendo 133 anos. Eu sei quem nasceu lá. Pois é, lá em Pereiro nasceu o grande Falcão, Marcondes Falcão. E Falcão deve abrilhantar o ICL 2 amanhã. Diz que vinha aqui. Boa. Falcão, está convidado, estamos te esperando para festejar Pereiro aqui nesta bancada. É isso aí. Tá certo? Vamos cortar o bolo, Falcão, é para você. É isso aí. E eu tenho um recado rápido no final desse programa, gente. O webinário, não podemos deixar de falar desse webinário maravilhoso com Marilena Chauí, super aula magna que a gente vai ter aqui no ICL amanhã. Pra que filosofia? Corre, gente, ainda dá tempo de se inscrever, icl.com.br/N2. Então amanhã, exatamente, liberado. 8 horas da noite, Marilena Chauí e Eduardo Moreira para um debate, para uma conversa, né, sobre filosofia. Não dá para perder. Eu lembro do livrinho dela, que era da coleção Primeiros Passos. Sim. O que é ideologia? Importantíssimo até hoje, né? Agora ela fala, pra que filosofia? Exato. Qual a chance da gente ouvir Marilena Chauí de graça? Uma aula com Marilena Chauí. E vamos embora, porque agora o ICL, aliás, Sinapse ICL, chegando, está batendo na porta. Robertinha Garcia, César Calejon, essa super dupla vai entrevistar Georgia Prats, vereadora e ativista de direitos humanos. Mais uma conversa imperdível. O Sinapse
Olha, tá um brinco, uma joia, que Nossa, mal lhe diga, né, joia nesse contexto. Entrevistado é incrível. Mas tá um belíssimo programa de entrevista, gente. Vale a pena ficar aí para acompanhar. Um beijo, Chicos, um beijo para você que nos acompanhou até agora. A gente volta amanhã, né, gente? Por favor. Tá firme aqui. Simbora. Viva Pereiro! Tchau. É amanhã, turma, nossa aula com a professora Marilena Chauí, aula com o título Para que Filosofia? Um dos temas de maior interesse das pessoas, parece que desde sempre, né? E que a gente vai ter a chance de aprender com ela, que é uma das maiores intelectuais, uma das maiores professoras, não só do Brasil, mas do mundo. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se já está inscrito, fica atento no seu e-mail, naquelas caixas spam, lixo eletrônico, outros. Às vezes os e-mails com a comunicação da aula chegam lá e as pessoas perdem. O importante é amanhã, dia 31 de agosto, às 8 horas da noite, a gente está junto para poder assistir essa aula, tá bom? Marque seus amigos e amigas aqui nos comentários, manda um e-mail chamando eles para participar. Ninguém pode perder essa. Um abraço e até amanhã.